De velha feia que mora no meio da floresta, devora criancinhas, até a adolescente bonita que tem namorado, frequenta a escola, mora no centro da cidade e tem problemas como qualquer outra adolescente, mas os resolve com um toque de magia. A imagem da bruxa ela passou por várias transformações e essa evolução na cultura pop é o tema desse vídeo. Falar o porquê e como isso ocorreu, essa mudança de perspectiva da imagem da bruxa, principalmente no cinema e na literatura, e como que eles se completam. Porque apesar de serem manifestações, produções artísticas de natureza diferente, elas têm muito a agregar uma com a outra. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que a bruxa é pop, que ela é uma invenção do cinema, da literatura ou uma invenção da Igreja Católica? Nenhuma coisa nem outra. A figura da bruxa, ela existe há muito tempo em muitas civilizações diferentes, não somente na Europa, como nas Américas e no Oriente. Porém, independente do espaço-tempo, ela mantém duas características em comum com todas essas civilizações, com todas essas narrativas que incluem a figura da bruxa e que fazem ela ser a bruxa. Em essência, essas duas características da bruxa são: a primeira, o poder sobrenatural, através de nascença ou pacto, promessa, por um ritual com um ou mais seres espirituais. Já a segunda característica é o mistério que está associado a uma quebra de padrão social e aos dons ou poderes sobrenaturais. Dito isso, todas as demais características da bruxa, além dessas duas em essência, variam de acordo com a cultura, tempo e local. Isso significa que a bruxaria não é uma exclusividade do gênero feminino. As bruxas podem ser boas ou ruins dependendo do contexto, belas ou feias, mortais ou imortais. Uma das faces da bruxa que a gente mais está acostumado a vincular é a imagem da bruxa satânica, má, feia, ou que é bonita e usa essa beleza para fazer maldades, né? Essa foi uma imagem que ela foi construída através de séculos durante a Idade Média, que é um período injustamente chamado de período das trevas, né? Mas que, apesar de ter um tom pejorativo para a palavra bruxa, foi somente no Renascimento, na segunda fase da Inquisição, que a bruxa ela virou um crime contra a Igreja, de fato, oficial. É claro que para se chegar até esse estereótipo da bruxa, a esse conceito do que é uma bruxa satânica malvada, houve durante a Idade Média uma migração, né? Uma evolução desse conceito a partir da demonização do paganismo. Entre os séculos V e XV, houveram vários concílios, várias reuniões da Igreja, exatamente para conseguir resolver o que seria totalmente afastado do passado, ou seja, os cultos aos deuses pagãos e algumas práticas, e o que poderia ser reformulado, ou seja, o calendário da Igreja utilizando o mesmo calendário, assemelhando-se ao calendário do Império Romano. Dois países tiveram casos maiores relacionados à heresia que mais tarde poderiam ser classificados como acusação de bruxaria e sentenciamento à fogueira, que foi a França e a Itália no século XI. Inclusive, a Joana d'Arc, ela nunca foi condenada por bruxaria e sim por heresia, embora a gente saiba que essa acusação é totalmente infundada. O próprio Vaticano, anos depois, fez, né, uma reavaliação dessa inquisição contra ela e séculos depois ela veio a ser santificada, mas na Idade Média não existia crime contra a bruxaria, existia contra heresia, né? Que é geralmente quando a gente assiste a algum filme que as pessoas estão sendo queimadas na fogueira, muito provavelmente o crime que elas estão sendo punidas
sentenciadas contra a heresia. Agora, quando a gente já fala do século XVI e do início do Renascimento, a gente está falando de um período em que havia um grupo muito forte e crescente de europeus que estavam começando a contestar o poder e a influência da Igreja em questões tanto de respostas simples do dia a dia, de observação, quanto no governo. Eu gosto sempre de fazer a observação de que a época do Renascimento não eram tudo só flores, não era tudo tão utópico, tão ideal. Foi um período de extrema escravização e subordinação de outros povos conquistados pelos europeus. Então também não é que a nossa igreja era a grande vilã e os outros intelectuais eles fossem os bonzinhos da história. Mas ainda dentro desse contexto de tanto questionamento sobre o poder da igreja, houve a manifestação clara do Martinho Lutero e das suas 95 teses que ele pregou na porta de uma igreja na Alemanha. E esse seria apenas o início da Revolução Protestante, que, em paralelo a isso, a igreja estava focada também em perseguir bruxas graças ao Malleus Maleficarum. Esse livro que eu já falei tantas vezes aqui foi o pior e mais cruel livro contra o sexo feminino. O Heinrich Kramer, um dos autores, na verdade considerado o autor majoritário desse livro, foi o inquisitor alemão que pediu para o Papa, na época, uma bula papal específica para ele poder investigar crimes de bruxaria. Da feita que a Summis Desiderantis Affectibus foi promulgada, ele, como inquisitor, se viu no direito também de investigar e julgar as supostas bruxas de acordo com o livro dele. E ele faz várias interpretações à maneira dele, tanto bíblicas quanto dos concílios. Essa imagem que a gente tem da bruxa bonita para seduzir os outros em nome do diabo veio justamente daí. Já quando ela era feia, velha e pobre, ela não podia ser feliz nem devia ter serventia. Então, muito provavelmente, se ela morava afastada de todo mundo, vozes da cabeça dele, ela era uma bruxa. E assim, quando eu digo vozes da cabeça dele, é porque, apesar de, na Idade Média, já haver a demonização do paganismo, era comum que as pessoas procurassem a tal bruxa que mora mais afastada, exatamente por ter algum conhecimento que não estava ao alcance e que ela poderia muito bem ajudar em questões de saúde, por exemplo. O Malleus Maleficarum ficou muito popular entre os inquisitores e, sobretudo, porque ele entrou no mesmo período também da prensa, que também foi muito importante para o Martinho Lutero conseguir essa revolução luterana. Somada à Inquisição Católica, houve também a Inquisição Protestante. E é claro que, de uma forma ou de outra, o Malleus Maleficarum, ele chegou em muito do seu estereótipo de bruxa aos ouvidos e aos inquisitores protestantes. Porém, uma parte do que a gente hoje em dia também enxerga da bruxa vem do folclore inglês. Mas na Inquisição Protestante a gente vê bem mais claro a questão dos gatos e dos sapos e de outros animais sendo o que a gente conhece hoje em dia como os familiares, que seriam espíritos demoníacos em favor das bruxas. Tanto pela influência da demonização do folclore inglês, quanto de outros folclores europeus e até das colônias, a caça às bruxas foi inspirando outros artistas a reproduzir esse estereótipo em jornais ou em obras literárias, pinturas, enfim. A imagem da bruxa, como eu já disse no início do vídeo, ela já existia desde a antiguidade. Então, desde o período romano já havia um estereótipo da bruxa com aquelas duas características essenciais que eu falei. Essas características elas não desapareceram quando a Igreja passou a ser a religião oficial do Império Romano.
Mas a partir do momento em que a Igreja foi ganhando mais poder com o decorrer do tempo e fazendo os seus concílios, a associação do paganismo com o satanismo, com a bruxaria, foi se tornando um resultado gradativo. Então, durante a Idade Média, apesar dessa associação ter sido construída ao decorrer de 1000 anos, ainda havia alguns resquícios relacionados à dualidade da bruxa. Já no Renascimento, essa dualidade ela é cortada totalmente, e o conceito maléfico relacionado à bruxa é o que prevalece. E um outro ponto muito importante é que no caso da segunda fase da Inquisição, os direitos individuais mínimos de cada mulher foram tolhidos exatamente por causa da caça às bruxas. Qualquer mínima discordância do marido ou vontade própria era vista como sinal de rebeldia e uma característica de bruxa e adoradora do diabo. E antes de continuar, eu quero te pedir para que, se você está gostando desse vídeo, você já deixe seu like e ative o sininho de notificações para receber todo vídeo novo que eu postar aqui. Já no final do século XVII, início do século XVIII, com o crescimento do iluminismo e da filosofia positivista, somadas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, o mundo ocidental desejava cada vez mais e conseguia se distanciar do poder da Igreja, ou melhor dizendo, a Igreja ela começou a perder o poder em governos. Na fase do Iluminismo, a valorização da razão em detrimento da fé ganhou um espaço significativo. E por conta disso, as bruxas que antes eram severamente punidas ou eram extremamente temidas pela população, agora elas eram tratadas como apenas uma imagem ilusória. Vítimas da Igreja, mulheres que simplesmente não tinham nenhuma relação com a magia. Eu digo mulheres porque, na sua grande maioria, foram mulheres que foram parar na forca ou na fogueira, tanto na Inquisição Católica quanto na Protestante, mas houveram também acusados e sentenciados homens. A bruxaria nesse período passa a ser vista como uma mentira, como algo irreal, tanto sendo satânica quanto de qualquer outra vertente. Esse período foi importante no sentido de que, até hoje, muitas pessoas elas acreditam nessa questão da bruxaria ser algo totalmente irreal por causa dessa passagem de tempo. Passada a Era Moderna, que constitui o Renascimento e o Iluminismo, chegamos na Era Contemporânea. E daqui para frente acontecem vários saltos sobre a imagem da bruxa. Bem no início do século XX, as vamps, um tipo específico de atrizes em Hollywood, trouxeram uma aura de um posicionamento feminino poderoso, sensual e misterioso. E é importante mencionar elas principalmente porque esse estereótipo da mulher sensual, misteriosa e fatal para os homens, ela era uma imagem demonizada, associada ainda à bruxaria. E nesse período do início do século XX, essa imagem começou a ser desejada. Lembra que eu falei que as bruxas elas já existiam antes da Idade Média e durante a Idade Média elas se misturavam a conceitos do folclore, tanto relacionados à antiguidade quanto misturados à realidade daquele momento? Os irmãos Grimm, no final do século anterior, ou seja, no século XIX, trouxeram à tona na literatura contos medievais, que envolviam também a bruxa. No século XX, nós temos a criação da Disney, com essas personagens. A imagem da bruxa, ainda que continuasse sendo vista como má, ela já não aterrorizava da mesma forma como aconteceu séculos atrás, porque aqui ela não era vista como algo real, e sim como algo parte do universo lúdico. Já entre as décadas de 50 e 60, os movimentos neopagãos, principalmente a Wicca,
buscavam um despertar do poder pessoal e também uma busca pela ancestralidade e o culto a deuses pagãos, reformulando o estereótipo da bruxa não como algo negativo, e sim como um sinônimo de força e poder pessoal. Mas é claro que esse movimento ele não se deu em grande escala a ponto de influenciar várias pessoas a abandonar o cristianismo. São movimentos para grupos específicos. Ao mesmo tempo, na década de 60, estendida para o início da década de 70, a série A Feiticeira trouxe um novo olhar para a figura da bruxa. Aqui ela deixa de lado o papel de antagonista para ser a protagonista, de uma forma leve e bem-humorada, baseada ainda que em aspectos do folclore e também da caça às bruxas. Aqui, a Samantha da série, ela é apresentada de uma forma bem-humorada. Aqui a bruxa é bonita, possui uma família e é casada com um homem não bruxo. Nos anos 80, ainda com a pegada do humor, porém com muita sensualidade, é lançado o primeiro filme da Elvira, que apesar do visual gótico e a associação às trevas, ela é uma protagonista boa. Na verdade, no decorrer do filme, a gente percebe que são as pessoas à volta dela que têm preconceito com ela. Na época do lançamento da Elvira, estava muito em alta o estilo de música punk e gótico, também na moda, muito influenciado por bandas inglesas. Um dos grandes nomes da moda, que era adepta do movimento punk como uma resposta ao sistema de governo da Inglaterra, era Vivienne Westwood. Em paralelo a isso, estava ocorrendo a terceira onda do movimento feminista. E a palavra bruxa começou a ganhar uma utilização para associar mulheres que não aceitavam ser subordinadas ao sistema, nem mesmo dominadas por ele. A bruxa passou a ser uma espécie de sinônimo para mulher livre, ou que luta pela sua liberdade e pelos seus direitos. Nos anos 90, acompanhando a estética da Elvira, foi lançado o primeiro filme da família Addams. E apesar da família Addams já ter tido uma série nos anos 60, foi no filme que tanto a Mortícia quanto a Wandinha fazem uma referência à ancestral bruxa delas. Essa estética gótica atrelada ao humor negro, somada ao movimento feminista, facilitava o interesse do público e pelo menos uma abertura a assistir mais produções ou consumir mais literatura sobre bruxaria. Nos anos 90 foi lançado os livros Diários do Vampiro, que mais tarde tiveram adaptação no século XXI já para a série de TV. A Helena, sendo a protagonista, tinha uma amiga muito próxima chamada Bonnie, que era a personagem bruxa, boa e adolescente que tentava ali ajudar a amiga. Aqui, tanto no livro quanto na série, tem uma questão de drama e aventura e fantasia. Ainda nos anos 90, nós tivemos o primeiro livro do Harry Potter, e o universo de Harry Potter realmente ele mudou muito a perspectiva em relação aos bruxos e bruxas, principalmente porque o personagem ele também é masculino, é um menino. Há o bruxo antagonista, ruim, e os outros bruxos que também são das trevas, e os bruxos bons. Então tem essa questão da dualidade, e é um universo cercado de referências de elementos da época da caça às bruxas e do folclore inglês. Também nos anos 90 nós temos a Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, uma série televisiva voltada para o público teen, já que a protagonista, a Sabrina, ela era uma adolescente com problemas e uma rotina comum de adolescente, porém adicionada aos toques de magia, semelhante como acontecia com a Samantha da série A Feiticeira. E ela também namorava um cara que não era bruxo, da mesma forma como o marido da Samantha também não era. Dessa forma, livros, filmes e séries voltados para o público mais jovem, ou seja, para as crianças e adolescentes dos anos 90, estimulou o desejo e a fantasia dessas gerações a quererem ser bruxos também e poder ter aventuras semelhantes como da literatura e das séries.
A Sabrina fez tanto sucesso nos anos 90 que nos anos 2000 ela teve 2 filmes. Os anos 90 foi uma década que eles souberam bastante aproveitar a imagem da bruxa, amenizando a questão negativa dela e trazendo mais humor e sedução, como é no caso do filme Magia e Sedução, que é voltado para um público jovem adulto. Mas é claro que o estereótipo negativo, ele ainda aparecia em outras produções. Como é o caso da Convenção das Bruxas, que é um filme divertido para os adultos e apavorante para as crianças. E o gênero do terror continuava utilizando a imagem da bruxa para produções assustadoras, levando o perigo exatamente para essa aura de mistério, de magia e do poder sobrenatural. Como acontece no terror A Bruxa de Blair, que muitas pessoas acabaram por acreditar que fosse um documentário real, mas não era. Outro filme que também fez muito sucesso nos anos 90 foi o filme Abracadabra, que trazia mais uma vez esse estereótipo das bruxas que devoravam criancinhas e que eram esposas de Satanás. Só que, claro, de uma forma engraçada e leve para que as crianças pudessem assistir. Já nos anos 2000, nós temos um filme muito interessante que, apesar dele ter um humor negro, ser uma comédia misturada com terror, ele traz algumas novidades. Esse filme ele é mais queridinho pelo pessoal da Wicca ou por quem é adepto dos movimentos neopagãos, exatamente porque o filme traz muitas referências de como funciona uma bruxa do século XXI, sem a parte das mortes, tá, gente? A Sabrina dos anos 90, que era criada pelas duas tias, era uma adolescente de 16 anos, ganha uma série na Netflix, dessa vez com um contexto diferente, mais voltado para as bruxas satânicas e para o terror, ainda que direcionado para o público adolescente. Seguindo o gênero terror, a gente teve o filme A Bruxa, que é um filme de terror que na verdade não é tanto para apavorar o público e sim para mostrar o medo dos puritanos recém-chegados nos Estados Unidos, nas antigas colônias inglesas. E agora você pode estar até se perguntando por que houve essa transformação, essa mudança da imagem da bruxa, ainda que ela tenha sido preservada nos aspectos de terror. Lembra que eu falei que o pior livro contra o gênero feminino foi o Malleus Maleficarum, pelo menos no nosso mundo ocidental? O Malleus Maleficarum, ele não foi um livro criado com ódio pela bruxaria, e sim com ódio contra as mulheres, ainda que nesse livro não excluísse a possibilidade de existir homens bruxos. Mas o desejo do autor desse livro, inquisitor, de fazer investigações contra mulheres bruxas foi justamente porque ele se interessou pela vida sexual de uma que teria sido acusada antes da bula oficial. O Malleus Maleficarum, ele não é um livro de ódio às bruxas, ele é um livro de ódio às mulheres, porque qualquer mínima manifestação feminina de qualquer vontade que seja, poderia ser vista como um ato de bruxaria, um ato de revolta, um ato de satanismo. E foi graças e através da mudança do papel social da mulher durante os séculos seguintes que a imagem antes má da bruxa se tornou, na verdade, um ato de coragem frente à opressão. Quanto mais a mulher vai ganhando espaço e voz, mais a bruxa é vista como um ícone, como uma mulher forte, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que aceita sua sexualidade. Mas é claro que a Inquisição deixou sequelas que elas ainda perduram até hoje, tanto em manifestações de grupos religiosos extremistas e radicais, tanto quanto na arte, seja na literatura ou seja em produções cinematográficas ou séries. Obrigada por ter ficado até o final. Se lembre de ativar as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado e saber e assistir e estar por dentro de todas as novidades.